Então vamos iniciar, porque não adianta a gente estar esperando e depois não aparecerem, né? Pronto. Abre o slide, a gente vai fazer, como tá gravando, aí pega essa aula, o pessoal pega essa aula. Agora, quando passa, vai passando tudo de vez. Bom, então, a prova de vocês vai ser mesmo sobre os efeitos biológicos, certo? E todo o conteúdo a gente já passou, né? Sobre, vocês sabem que tem as 3 radiações, o alfa, o beta, o gama, né? O alfa e o beta é utilizado na medicina, já o gama tem uma proporção de uma luz que pode, né, que é mais prejudicial à saúde. É a mesma coisa do raio-x, isso tá bem claro para vocês. E aí a prova vai ser mesmo sobre os tipos, né, de biológicos. Chegou alguém, né? Deixa eu ver aqui. Tami. Saiu? Ela saiu de novo? Ela pediu e saiu de novo. Então, é exatamente essas coisas que a gente vai transmitir, né, na prova, fazer as questões vai ser todas objetivas de marcar. Eu vou colocar para vocês saiu o slide, viu? É por isso que não é bom assim combinar, chegar na hora, porque a gente fica mexendo e aí nunca inicia uma aula e aí as coisas ficam bem mais complicadas de explicar, né? Você quer aprender a ler também? É o gatinho. Não, então saia daqui. E aí, assim, eu vou mandar também para vocês um texto, além do slide, eu vou mandar um texto para vocês estudarem, e também vocês pesquisam nos outros vídeos e nos outros slides o conteúdo, porque aí o conteúdo vai ser mesmo os efeitos biológicos, né? E aí vocês vão vendo, né, a questão das mutações, né, o processo que dá das células que eu tinha falado, a questão do DNA, vai ser todas essas coisas aí. Então nós vamos iniciar nossa revisão. Tem alguém, né? Tami. Boa noite, Tami. A gente já estava iniciando. Tem mais alguém? É ruim porque quando trava o computador, aí para mim aceitar fica tão ruim. Depois, Mônica.
E aí nós vamos, né? Eu estava falando aqui, Mônica e Tamis que entrou agora. Vocês, a prova de vocês vai só ser só os efeitos biológicos. Eu peguei questões mesmo relacionadas aos efeitos biológicos, certo? Vai ser toda objetiva, vocês vão, né, fazer com carinho. Eu não sei, me parece que, eu não sei se os professores estão fazendo presenciais, né? Eu não sei, eu vi o coordenador, o Leandro, falando que era bom fazer as provas presenciais. Aí eu não sei, viu? Depois a gente tem que, já na próxima semana. E aí fechar nota, todas essas questões, porque já agora... Oi. É porque assim, ó, eu moro no Novo Paraná, né? Aí eu não tô tendo um ônibus agora pra ir pra cidade pra eu poder fazer a prova. E aí, no meu caso, como é que faz? Aí vai ter que fazer assim, né? Tem que ter essa opção, né? De quem tá longe e não tem possibilidade, tem que enviar também a prova. Mas aí vamos ver, certo? Aí tem que falar com o Leandro. Se todo mundo concorda, eu envio a prova para vocês todos, boto no grupo. Vocês na quarta-feira até 10h40, né? Não, 10h20, né? A aula de 7 a 10h20, ou é 10h40, ou é 9h40, eu não sei bem aí. Aí eu espero para vocês responderem e vocês enviar só o gabarito. Só o gabarito da prova, certo? Para poder fazer já a correção. Aí vocês enviam pelo e-mail, porque pelo WhatsApp aí vai ficar muito pesado. Vocês vão enviando para dar a resposta, manda o gabarito, tá bom? Bom, aí tem a questão da classificação do quando é muitos programas, aí fica o computador andando, né, bastante. Então, aí então aqui, Tamis e Mônica, aqui é a questão da revisão, certo? Então vai cair só sobre os efeitos biológicos. Aí a gente vai fazer lembrar um pouco, os efeitos da radiação são classificados como agudos ou crônicos. Os crônicos, eles se manifestam ao longo de anos após uma exposição direta significativa de radiação. Já os agudos são imediatos, né? E aí vem em massa, aí um artigo que eu peguei só um pouquinho do resumo. Então, para vocês verem que há classificação entre o agudo e o crônico, né? O agudo, ele é de um longo período, de anos, tá? Quer dizer, a radiação, ela vai se manifestar depois de muitos anos, né? Enquanto que o agudo é imediato, né? Os agudos, né? A radiação aguda, ela vai ser imediata. Então, aí nós vamos lembrar novamente a radiação ionizante. Vocês sabem que é uma das que mais provoca, né, as doenças, tanto as doenças, o câncer, como outras doenças, e como as mutações, é a radiação ionizante, né? A não ionizante não, mas a ionizante sim. É capaz de alterar o número de cargas de átomos, mudando a forma como ele interage com os outros átomos, que é a questão química, né, que vocês estudaram lá na química. Pode causar queimaduras na pele e dentro do corpo, dependendo da quantidade, da intensidade da dose, causa mutações genéticas e danos irreversíveis às células. Tem alguém chegando, né? Interromper só mais... Não. Eu pensei que era alguém que estava chegando.
Então, como vocês viram, mesmo essa radiação ionizante, quem vai provocar todos os danos, o dano no corpo, né? Aí vocês viram a questão de Chernobyl, que vocês escreveram lá, né? Como foi a radiação e que provocou já coisas imediatas, né? E depois a questão das mutações genéticas, com muito tempo, os pais receberam e depois as crianças nasceram com mutações. Então, a natureza dos efeitos biológicos. As reações teciduais resultam de dose alta e somente surge acima de certa dose, chamada dose limiar, cujo valor depende do tipo da radiação e do tecido irradiado. Então, nessa questão do tecido irradiado, se a dose foi muito alta, né, e aí vai depender do tecido, né, vocês sabem que nas células a gente vai ter o tecido da pele, o tecido, né, dos órgãos internos, tem todos uma questão das células nossas que compõem os nossos órgãos. E aí, dependendo de onde, é que vai equivaler, né, o resultado, certo? Da dose. Então, os efeitos. Aí vocês vão fazer uma lembrança, os efeitos estotásticos. Se vocês verem o vídeo sobre isso aí, que causa uma alteração aleatória no DNA de uma única célula, que, no entanto, continua a reproduzir-se e levanta a transformação celular. Então, os efeitos hereditários são estotásticos, não apresenta limiar de dose. Então, quando o pai recebe, que é essa questão dos pais que recebem, e depois a criança é quem nasce com a deformação, então vocês vão ver que o efeito é estotástico, é de longa duração, né? Não vai provocando aos poucos. Então, os efeitos determinísticos são causados por irradiação total ou localizada de um tecido, a localização de um tecido, gerando um grau de morte celular, não compensado pela reposição ou reparo com prejuízos detectados no funcionamento do tecido ou órgão. Então, o determinismo, ele determina a morte das células, né? Quando, né, vê que ele determina. Então, exemplos de efeitos somáticos, aí vem aqui os somáticos, inclui queimaduras, vômitos, cefaleia, diarreia, infecções, anemia, obstrução de vasos, ou em caso mais grave de exposição, mutações no DNA, morte celular e câncer, né? Então, aí vem os efeitos somáticos, né? Vocês vão ver, vão estudar bastante. O texto que eu vou mandar para vocês está explicando direitinho, mas chegou alguém? Chegou mais alguém? Bem, então esses efeitos é o que vão cair bastante, viu? E aí vocês vão ter que identificar lá na prova, porque vai ter as questões, né? Como é objetiva, vocês vão identificá-los. Deixa eu ver, alguém tá mandando aqui. Tá mandando aqui uma mensagem. Tem alguém querendo entrar e não tá podendo. Porque eu já iniciei. A gente tem, quando é assim, a gente teria que combinar mesmo as horas, porque fica ruim também para mim, tá voltando e daqui a pouco o computador dá um pane, aí cadê? Nem vai um nem outro. Pronto. Estou aceitando. Bora. Enquanto eu estou com a página, né? Porque depois fica mais difícil.
tentem novamente. Então aí, enquanto isso, mesmo que não tá tendo, mas a gente vai dar continuidade e vocês vão ver na prova, as provas de vocês, a prova lá, né, vocês vão responder com tanto material que vocês já têm, né, vocês já têm bastante material. E eu ainda vou mandar um texto que é bem específico mesmo, dentro dessa questão em que eu tô colocando. Certo? Tá demorando, pessoal, nem... Então aí vem a gente retomou novamente a classificação. Vamos os efeitos biológicos, a natureza dos efeitos, que é a questão dos tecidos, e os tipos de efeitos, o estotástico e o determinístico. Porque o estotástico ele vai causar uma alteração aleatória no DNA, né? Enquanto que o determinístico ele vai determinar a morte da célula. Cadê a turma? Agora não quer entrar? Então, a síndrome aguda. Segundo Bittler, a síndrome aguda das radiações é o conjunto de sintomas e sinais clínicos consequentes a uma radiação do corpo total, desenvolvida em um curto período de tempo, segundo ou a minutos. Tá chegando alguém. Deixa eu dar uma olhada novamente. A gente vai ter que... Ok. Boa noite, Karina. Nós começamos, né? Então vamos ver se chega mais alguém, porque aí fica ruim para mim estar interrompendo. E a gente assim, a gente deveria marcar um horário certo, todo mundo aquele mesmo horário, né? Tentar entrar para a gente não perder o foco. Aí vem nessa questão, a gente estava falando, viu, Karina, já sobre a prova que vai ter na próxima semana. Seria a prova final de vocês, que vai ser sobre os efeitos biológicos. E aí a gente já tá adiante, já tá no 5º slide, né? Depois a gente retoma um pouco, mas aí eu tava falando sobre, segundo Bittler, a síndrome aguda das radiações é o conjunto de sintomas e sinais clínicos consequente a uma radiação de corpo total, desenvolvida em um curto período. Então, essa radiação, ela vai dar em segundos e em minutos, né? A aguda é aquela questão da imediata, né? Aí, como é que essa medicina, ela utiliza, né, essa radiação na saúde? Então, devido ao seu potencial de mutações e alterações celulares, é uma arma eficaz para eliminar células cancerígenas. O método é contraindicado para gestante, devido à exposição do bebê e os efeitos radioativos não completamente esclarecidos, né? Mais um chegou, né? Tô retornando. Tem mais alguém chegando? Então, a gente tá só retornando, porque a gente iniciou logo pensando que não ia mais vir pessoas, né?
E aí a gente está retomando como é que se diz, a prova, a avaliação de vocês vai ser mesmo sobre com esses efeitos biológicos, certo? Com o estado já clínico da situação. Então, as pessoas que estão em contato com o paciente em tratamento não estarão expostas a nenhum tipo de radiação. Então, a radiação permanece no corpo apenas durante o tempo em que o paciente fica no aparelho, de 7 a 15 minutos, né? Então, do mesmo tempo que o paciente leva, que também vamos ver a questão da radioterapia, o profissional que está lá, né, ele vai receber, mas esse vai passar entre 7 a 15 minutos. Aí, Chernobyl. Então, assim, vocês poderiam, né, se alguém fez o trabalho, né, a coisa que viu o vídeo, poderia partilhar um pouco sobre o que vocês sentiram sobre a questão de Chernobyl. Vocês fizeram, né? Então, outra importante... Boa noite, professora. Sim. E um pouco. O que eu pude perceber mais concreto foi o seguinte: devido a quanto mais próximo ele chegava do reator, né? Acho que é onde tinha mais radiação, eles passavam mais mal, no caso, né? Ficavam mais enjoados, ficavam mais fracos. As queimaduras também no corpo só foram aumentando. Né? E assim, é bem terrível mesmo, né? Vocês ficaram chocados, porque quando a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocada, né? Fiquei bem chocada. Tem mais alguém que quer partilhar? Professora, boa noite, pessoal. Não tem como aumentar mais o seu volume aí, não? O meu volume? Tá. Isso, do som, porque não sei se é o meu ou da senhora. O meu não tô ouvindo nada. Eu tô aqui no ouvido para ver se eu escuto. Eu também, Fernanda, não tô conseguindo ouvir, professora. Para mim tá bem baixo. Agora conseguiu ouvir? Tá baixo ainda, do mesmo jeito. Tá baixo, e é porque eu tô bem centrada aqui na questão da posição, viu? E aí, agora? Tá todinho o volume, Pra viu? mim melhorou. Melhorou? Tá certo. Eu acho que é o meu mesmo que não tem som. Tá sem o som? Olha se você não desligou. É um negocinho do som aí que coloca em viva voz. É, viva voz, bota em viva voz. Então. Melhorou. Melhorou? Agora ficou bom. Certo. E aí, vocês que fizeram, você fez também a experiência, viu o vídeo sobre Chernobyl? Aí, qual foi a sensação de ter visto o filme? Não, guarda aí. A sensação, professora, é aquela de impotência, né? A tristeza nessa cidade, né? Lá. Isso. Eu até esqueci. Que dia foi que eu fiz? Acho que tem uns 4 dias e eu agora tô esquecida. Agora. Mas deve ter muita coisa. Deve ter muita coisa na cabeça, né? Onde? Ô, professora, a pessoa vai ficando velha, lembra demais. Só lembra da hora. E depois do Covid é que eu não lembro mesmo, você acredita? Nossa. Fiquei mais esquecida aí. Teve Covid, foi? Meu Deus. O ano passado. Tá. Então, assim, mas sobre a questão das mutações e os efeitos que tiveram, né, depois, né, e assim, o Chernobyl também foi uma radiação bem forte mundialmente, né? Então, os efeitos, então aí a gente já tem, acho que eu não sei qual é esse slide, mas já tem a radiação tecidual. Eu estava nessa radiação tecidual.
os efeitos são indiretos, né, que é aquilo que eu coloquei para vocês lá no DNA, que corresponde a 70% dos efeitos biológicos da radiação, das radiações ionizantes, no tecido vivo. Aí vem as queimaduras, né, graves. Então, resulta da formação de radicais livres. Então, a química mesmo vai geralmente modificando as moléculas da água que constitui os meios extras intracelular, que é aquilo que a gente estava mostrando lá, que vai dentro da célula, depois vai no DNA, né? E faz as modificações da fita e depois vai nos cromossomos, né? Aí vem a questão do clínico, da síndrome. Então, clinicamente, esta síndrome se divide em 3 apresentações, que é a questão do que eu passei para vocês, que a síndrome vai atingir o hematopoéticos, né, a questão hematopoética, gastrointestinais e neurológica vascular. Então, estes sintomas podem ou não ser precedidos por pródromo, náusea, vômito, anorexia, diarreia ou mal-estar generalizado e febre. Então, quando atinge, né, um desses sistemas, né, o intestino, ou a questão do sangue, ou na questão no neuro, né, então o vascular, né, que é o que vai mais atingir. Então, ele pode ter ou não esses sintomas: náusea, vômito, anorexia, diarreia, mal-estar generalizado e febre, né? Então, como é a aplicação terapêutica? A radiação tem aplicações terapêuticas, especialmente na área de medicina nuclear. Em tópicos anteriores, comentei que alguns radiofármacos ajudam no tratamento de patologias e alívio de sintomas. O iodo 131, por exemplo, se acumula na tireoide e emite radiações gama, destruindo células cancerígenas enfraquecidas. Então, aí vai utilizar o iodo, né, para poder enfraquecer as células cancerígenas. Então, assim, é aliviando a dor, né? E assim, a medicina também nuclear, ela é uma arma para a saúde e, ao mesmo tempo, dependendo, como vocês viram, se causar alguns danos, né, prejudica não só o paciente, mas também uma comunidade toda. A radiação. Oi? Professora? Diga. Na hora que está fazendo o tratamento com a radiação ela vai atingir ali só aquele local indicado, ou ela pode espalhar para pegar em outra parte? Ou tem todo um... Pega na pessoa também, mas era o que eu estava falando anteriormente. Você que, por exemplo, vai ser o profissional, você vai estar na radiação, só que no seu corpo, no corpo dela vai prevalecer mais, porque o aparelho vai estar diretamente com o paciente. Você vai ter a radiação, mas sai entre 5 a 15 minutos, sai a radiação do seu corpo, certo? Porque aqui com o aparelho que já tem toda uma tecnologia, já faz isso. Certo. Não é como antigamente que os fundadores pegavam o material direto e foi, né, enfraquecendo e já matando as células diretamente. Agora já tem uma outra dimensão, certo? Nos dias de hoje já tem umas novas técnicas de trabalhar, tudo mais moderno, né? Os APIs, vocês vão ver em radioproteção nas próximas aulas, né? Eu acho que vai ter, não sei se é Leandro que dá, se tem outro professor, que vai ter os APIs que vocês vão utilizarem, né? Para poder se proteger, né, da radiação. Porque assim, como vocês vão estar lá, vocês vão ter essa radiação. Mesmo saindo
em 5 a 15 minutos, mas vocês não vão trabalhar quantas horas, né? Aí vocês vão fazer um plantão de 24 horas, e aí vocês 24 horas você tá tratando, você tá mexendo com aquilo e com os pacientes, né? E aí a radioproteção que vocês vão ter vai ser exatamente explicando o que é que vocês vão ter que utilizar, certo? Então, a grandeza, né? Aí vem Tem alguma pergunta? Então, aí vem aqui limites de doses anuais. Então, qual é o que o corpo pode receber, né? Então, a grandeza, vocês vão ver dose efetiva, a dose efetiva, né, aqui, e a dose equivalente. Então, a dose efetiva é o corpo inteiro. E aí, ele só pode receber 1 milisievert, certo? A dose equivalente é cristalino e recebe até 15 milisievert. Na pele, 50 milisievert. É o que pode receber durante o ano todo, certo? O corpo. Então, aí vem aquela questão de não vocês terem os paramentos e o paciente não fazer tratamento com radiação sempre, né? Vai ter sempre um período de tempo para reconstrução dos tecidos e das células. Então, efeitos clínicos. Pacientes expostos à radiação entre 8 e 30 giga Gray, que é Gray, não é giga, é Gray, apresenta náusea, diarreia severa dentro de 1 hora e morre entre 2 dias. E 2 semanas após a exposição, absorve doses superiores a 30 Gray, causa danos neurológicos. Em minutos, pacientes apresentam vômito e diarreia forte, tontura, dores de cabeça e inconsciência. Então, para ver de 8 a 30 Gray, né? Já leva à morte, né? Então, causando todos esses sintomas aí. Então, aí vem a questão das ondas. O que a gente vai fazer um pouco a memória, né, do que são ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas com energia suficiente para alterar a estrutura da matéria viva através da retirada de elétrons dos seus átomos. Esse processo pode levar à morte da célula devido às alterações em seu interior. Aí vocês vão, de novo, nas aulas anteriores, vocês vão ver o que são átomos, que eu tinha explicado sobre os átomos, e que desses átomos, eles tiram o elétron. O elétron é que dá força, a energia ao ser humano. Então, se a energia do eletromagnético, as ondas magnéticas, tira esse elétron, é lógico que vai acontecer dano nas moléculas, né, dos átomos. Então, as radiações são ondas. O que são as radiações? São ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam em uma determinada velocidade. De fato, as radiações não ionizantes estão sempre à nossa volta. As ondas eletromagnéticas, como a luz, calor e ondas de rádio, são formas de radiação não ionizante, certo? Então, o calor, né? Aí a gente vai ter o sol, o rádio que a gente escuta, né? As antenas de rádio, essas coisas, elas são não ionizantes, certo? Mas lógico que também na propagação do som e na propagação de ondas também não ionizantes, elas também podem causar patogênese nas células, né? Se você for para o sol na praia,
você ficar no sol, num sol quente de 35 a 40, 45 graus, e você ficar ali exposto ao tempo todo, daqui a pouco você pega uma queimadura que pode dar até febre e alterar a pele, né? Fazer uma queimadura bem grande, né? Eu também contei esse caso para outra turma. Eu tinha uma senhora italiana, bem branquinha. E aí nós fomos né, você sabe que o italiano gosta de vir para o Brasil para ir para a praia, né? E ela queria ficar como os brasileiros, né? Queimadinho. Então ela se expôs lá, aquela lesma branca, tudo branco, se expôs lá. Quando saiu só o sangue vivo, né? E essa criatura, ela teve febre altíssima. Como é que se diz? Teve febre alta, passou dias que ninguém podia nem tocar nela, com queimaduras na pele, né? E assim, tem que ter cuidado, né? A pele sensível, que não é nós que vivemos aqui já, né? Nem eu, por exemplo, eu também não aguento muito sol, não, né? Eu gosto do sol, mas tem o limite do sol. Eu também não sou muito, né? Mas a gente tem que tomar, porque tem vitamina D, né? Mas se for em excesso, também pode causar, né, radiações, né? E provocar também essas queimaduras da pele. Então, como é que são a contaminação dessas ondas, né? E dessas partículas? A contaminação externa ocorre em pele ou roupas, de onde pode cair ou ser retirada por atrito. Então, contaminando outras pessoas e objetos. A contaminação interna é o material radioativo dentro do corpo, o qual pode entrar por ingestão, inalação ou através de lesões na pele, né? Então, ela pode ocorrer, né, até pela roupa, né, a gente contaminar, né, e cair ou se retira por atrito, né, contaminando também pessoas e objetos. E isso também não só o ser humano. Vocês vão ver lá em Chernobyl que a radiação prejudicou, os animais morriam rápido e causavam como é que se diz, causava já coisas na natureza, no meio ambiente também, né? Então o material é tão radioativo que causa também não só no ser humano, mas também no ambiente do que o ser humano vive. E ele ali é um lugar contaminado, né? E acabou, né? Então, isso seria, né? Eu tô dando mesmo a questão da prova para o pessoal que não veio, que não estava anteriormente. A gente já deu algumas questões, né? Eu vou retomar aqui rapidinho, né? Aí vem a classificação. O que seria essa classificação? A classificação entre o agudo e o crônico. O agudo, ele como é que se diz? O crônico se manifesta ao longo de anos, enquanto o agudo, ele é imediato, certo? Eu vou falar bem rapidinho, porque aí os outros que vieram antes já assistiram à aula. Então, aí vem a questão da radiação ionizante. Então, a radiação ionizante é capaz de alterar o número de cargas de um átomo, mudando a forma como ele interage com outros átomos, né? Que aí vocês viram a questão das células, como é que elas processam, né? Aí vem a questão do DNA, né? E aí a quebra do DNA, tanto simples como dupla. Então depois vai para os cromossômicos, vai ter uma modificação cromossômica, ou vai ter um cromossomo a mais ou a menos, que vai causar as mutações, certo? Aí vem a natureza dos efeitos biológicos. Aí vem a questão, como é que essa
essa natureza? Dependendo do tecido que essa radiação é irradiada, porque você sabe que nós somos constituídos, a pele é um tecido, né? E depois vem o revestimento, a célula de revestimento. Então, todos os tecidos, todos os nossos órgãos são compostos por tecido. E aí depende desse tecido que essa radiação atinge. Aí vem os efeitos, né? E a prova está bem também nessa direção aí. Os efeitos estotásticos, né? O que são os efeitos estotásticos? Os efeitos determinísticos, né? O estotástico causa uma alteração aleatória no DNA de uma única célula, enquanto que e os efeitos hereditários são estotásticos, quer dizer que numa única célula ele vai causar isso, modificando até o DNA, né? Os efeitos determinísticos, eles são causados por radiação total ou localizada em nenhum tecido, gerando um grau de morte celular, não compensado pela reposição. Então ele não vai compensar a morte celular e morre a célula mesmo, né, prejudicando, né, o tecido do órgão. Pode ser qualquer órgão que ele atinge. Então, quais também os efeitos somáticos? Inclui queimaduras, vômitos, cefaleia, diarreia, infecções, anemia, obstrução de vasos, ou em casos mais graves, de exposição, mutações do DNA ou morte celular. Aí vem essa questão do indireto, da indireta e indireta, né? A radiação indireta e a direta. Então, ao sofrer a direta, as radiações ionizantes, ela já vai direto, né? Com os radicais livres que já quebra. Vocês viram lá a quebra do DNA, né? Naquele desenho ali que a gente colocou. Já a indireta, não, a indireta é a radiação direta. A indireta, ela vai através dos radicais livres. Quer dizer, durante o período de tempo, aquela radiação, ela vai penetrando nas células aos poucos. Esses são os radicais livres, que a gente não vê, né? A gente está no computador, está no celular, está em alguma coisa, a gente está sendo radiado, mas a gente não vê essa radiação passando para os nossos olhos, né? Que é a questão do magnetismo. E aí, o que é que acontece, né? Quando essa molécula, né? Essa exposição de dois tipos de dano, mutações genéticas e quebra, né? Então, vai ocorrer isso aí. Noaeletas, né? Segundo ele, 199. Então, dependendo da dose, isso aí também depende da dose. E o tipo de radiação, ponto observado, né? São os efeitos, pode variar amplamente. Quer dizer, não é determinado que isso vai causar sempre, mas é dependendo da dose, sempre lembrar disso. Então, a síndrome aguda que a gente tinha falado é um conjunto de sintomas. Aguda é imediato, você vai sentir logo. Ontem mesmo eu estava sem o óculos, dando a aula de enfermagem de microbiologia, e assim, eu não estava percebendo que eu estava sem o óculos, né? E eu estava dando enjoo, eu estava já para sair daquele momento ali, porque eu estava com enjoo já. Então, ali já é uma coisa, né, já mesmo do magnetismo, onde eu estou com o computador e o celular, né, dando a aula, sem o óculos, sem a proteção dos olhos, né? Aí vem a questão da medicina, né? A medicina usa a radiação na saúde. Então, devido ao seu potencial de mutações e alterações celulares, é uma arma eficaz para eliminar células cancerígenas, certo? Aí vem a radiação, né? Como é que se diz? Radioterapia, né? Que aí foi o caso da radioterapia, onde eu expliquei lá no final para tirar quando faz sobre o câncer de mama, né? Mata as células,
mas com grande quantidade e tudo, é tanto que as pessoas já começam a sentir, por exemplo, quando sai do tratamento, ele sai com enjoo, sai frágil, porque além de matar as células, eles também ainda matam as células boas, né? Imagina isso feito rápido, né? Então, o método é contraindicado para mulher gestante. Exatamente porque se for fazer com mulheres gestantes, o feto é quem vai sair prejudicado, certo? Aí vem alerta, né? As pessoas que estarão em contato com o paciente em tratamento não estarão expostas a nenhum tipo de radiação. A radiação permanece no corpo apenas durante o tempo em que o paciente fica com o aparelho. Eu disse de 5, mas é de 7 a 15 minutos, certo? É um alerta para vocês que vão trabalhar com a questão da radiação. Aí a gente discutiu sobre Chernobyl, né, que já chegou já no final, a questão do efeito, né, a questão do clínico, da síndrome, na questão clínica, as aplicações terapêuticas, e aí vem os limites de dose anuais, né, tudo, o efeito clínico, e aí as ondas, como é que essas ondas propagam, né? Vocês têm alguma dúvida? Oi? Vocês têm alguma dúvida? Ela vai mandar esse slide? Sim, eu vou mandar o slide e ainda um texto para vocês estudarem, certo? E como a prova vai ser, né? Beleza. Viu? E aí vocês o slide vai para aí e também o texto. Eu vou mandar para vocês assim que eu terminar aqui a aula, tá bom? Na verdade, eu terminei. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, perguntem, né? Enquanto é tempo. Vai ser todo objetivo. Não. Assinalar. A sua aula é de boa, a sua aula, professora. Tá, joia. Dá para entender tudo, né? Professora, tive uma dúvida minha. Você tá vendo nossas caras? Não. Moço, então esse Teams aí, não vê, nem eu vejo a senhora e nem a senhora vê a gente, é isso, professora? É, porque a gente tem que usar a câmera. E aí eu não tô utilizando. Karina, cadê você? Eu tô aqui, só que a câmera tá desligada. Pois é. Aí se você utilizar a câmera, eu vejo o rosto de vocês. Mas aí vai pesar. Ah, não, sou mais quando você faz aquele... Professora, eu tô numa situação aqui não muito agradável. É mesmo, né? É, porque quando a gente fica em casa, fica um pouco... aqueles vídeos. Ah, pois eu preferi os vídeos que você fazia, era top, viu? Os vídeos, né? Explicando lá direitinho, mas tem que ser assim, né? Agora é para todo mundo ser desse jeito. Com a turma de enfermagem, eu não consegui ainda dar uma aula como eu tô dando com vocês. Meu Deus, Deus me livre, isso aqui só fala. Mas só sobre esse conteúdo que a senhora deu hoje ou é mais coisas? Não, sobre... Karina, pelo amor de Deus. Só os efeitos biológicos. Estudem só os efeitos biológicos. A prova vai ser só sobre isso, certo? E aí se eu for botar... muito bom. É porque se for todo o conteúdo, vocês vão ficar... É muita coisa para estudar a próxima semana. Então, os efeitos biológicos, viu? Eu vou mandar ainda e vocês... E vocês ainda têm aquela apostila, tem um material, né, que pode dar uma olhada, e eu ainda vou mandar um texto. Ele é bem... acho que não sei se tem 3 ou 4 folhas, viu? Que é exatamente sobre isso aí. É dentro do que eu fiz a prova, certo? Pois é, então... Eu desejo boa prova para vocês, né? E lá na quarta-feira, eu não sei, eu vou ter também, isso durante a semana eu falo com vocês, se Leandro vai querer presencial ou que eu dê mesmo assim, e envie a prova para vocês e vocês me mandam só o gabarito. Presencial eu não vou não, presencial eu não vou não, professora.
Não vai não? É melhor do jeito que tá aqui. Deus me livre. Eu tô correndo, só vou trabalhar porque eu preciso. Senão eu já tinha saído dessa área. Senão eu passo fome. Poxa. Eu me livre. Ainda tem alguém que. Pois professora. Tá bom, então tchau. Boa noite para vocês. Tchau. E boa noite, pessoal. E boa prova, viu? Obrigada, gata. Você também. Eita, a Mônica entrou agora de novo? Você tinha saído, Mônica? Então, terminou a aula, né? A gente já fez a explanação. Eu vou mandar o vídeo para vocês. E aí você vê novamente, certo, Mônica? Os outros que ficaram, tem alguma dúvida? Não, professora, deu para entender bem, foi bem explicativo. Tá bom, né? Aí no vídeo você retoma alguma coisa, né? Eu vou mandar o texto e você revê aqueles vídeos que eu dei. Sim. E vocês vão pegando e vendo. Vai ser só objetiva, só de marcar. Certo? Então, boa sorte para vocês, viu? Obrigado. Vocês foram a turma vai deixar saudade, viu? Embora a gente não ficou juntos, mas a turma de vocês foram a turma muito boa. A outra também, mas essa foi bem melhor mesmo, viu? Gostei muito de trabalhar com vocês. Certo. Obrigada, a senhora também é gente boa. Tá bom. Muito obrigada, viu? Por vocês terem bem Boa noite a todos. Tá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pois é. Vamos lá, boa noite para todo mundo e bom estudo. Você tem alguma dúvida, Mônica, que você ficou aí? Mônica? Não, né? Então, boa noite para você, viu?